Olá pessoal, sejam bem-vindas aqui ao canal de novo. E o assunto que eu trouxe para nós conversarmos um pouquinho, um assunto que eu decidi explicar com mais detalhes para vocês, é a respeito da tireoidite de Hashimoto, porque muitas pessoas sempre me perguntam, me mandam várias dúvidas a respeito. E aqui no canal é o lugar ideal para que nós possamos abranger um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto, sobre essa doença autoimune. Eu vou me deter mais aqui em falar na tireoidite de Hashimoto relacionada à questão do estilo de vida, da alimentação, dos exames, da suplementação. Então, se você tiver ainda alguma dúvida, deixe aqui por escrito que assim que possível eu vou responder. Mas não se esqueça de dar o seu curtir aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque o nosso objetivo é realmente levar o conhecimento, né, para um maior número de pessoas, podendo ajudar na promoção da saúde. Então vamos lá. Pois bem, tireoidite de Hashimoto é a causa mais frequente do hipotireoidismo. É uma doença 8 vezes mais comum em mulheres do que nos homens, principalmente naquelas mulheres com idades entre 30 e 50 anos. E se há ainda uma tendência ao desenvolvimento da doença em pessoas que têm casos na família, né, casos de doenças autoimunes e até mesmo o caso específico da doença de Hashimoto, é mais provável, né, maior a chance que isso venha a acontecer. A tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune. É uma doença autoimune que acomete a tireoide, levando a quadros, né, muito semelhantes ao hipotireoidismo. Mas, por ser uma doença autoimune, significa que o nosso próprio corpo produz anticorpos, né? Contra esses anticorpos vão agir contra a tireoide. Isso vai provocar uma redução no volume da tireoide, além de fibrose, além de diminuição, né, como consequência, diminuição dos hormônios tireoidianos, aqueles hormônios que são produzidos pelas células da tireoide. Geralmente, a doença não provoca dor, né? Ainda que algumas pessoas relatam um certo desconforto na região do pescoço, tanto que se procura um médico a partir disso, né, para se investigar, para ter realmente um diagnóstico. A maioria dos pacientes com Hashimoto precisa de tratamento para o resto da vida. Aí é o seu médico que vai determinar isso, qual a medicação apropriada, porque ainda não há cura para a tireoidite de Hashimoto, né? O tratamento é muito semelhante ao hipotireoidismo, mas aí o profissional, o médico e o nutricionista vão explicar melhor, porque cada caso é um caso, o que fazer, como resolver isso, como amenizar os efeitos dessa doença. Como nós estamos diante de uma doença autoimune, não há muito o que fazer, né? Nós temos realmente aqui atenuar as complicações ocasionadas, e alguns dos sintomas são a fadiga, o ganho de peso, porque há uma diminuição do metabolismo, o ressecamento da pele, a queda de cabelo, inclusive também aumento das taxas de colesterol, infertilidade e até mesmo a depressão. Bom, eu costumo dizer que, na verdade, a tireoidite de Hashimoto não é uma doença
que começa na tireoide, né? Por quê? Porque ela é uma doença autoimune, portanto, ela começou com aquele desequilíbrio, né? Com aquela disfunção do nosso sistema imunológico. E as células do sistema imunológico passaram, então, a partir disso, a produzir anticorpos contra a tireoide. Esses anticorpos, eles reconhecem a tireoide como uma inimiga. Os anticorpos, né, que atacam a tireoide, nós chamamos de antitiridoperoxidase e antitireoglobulina. Eles são dosados no nosso exame de sangue, né? E serve o acompanhamento do resultado desses exames, serve tanto para o diagnóstico, para o monitoramento da doença em si, né? O médico vai conseguir acompanhar a atividade da doença, né? Vai conseguir ver a quantas anda, vamos dizer assim, a sua imunidade. Mas cada caso é um caso e cabe ao médico fazer diagnóstico, não ao nutricionista. É possível que esse quadro de Hashimoto evolua para o hipotireoidismo por conta da destruição das células da tireoide, né? E por isso nós não devemos deixar esse quadro evoluir, temos sempre que começar a tratar logo no início, quando temos o diagnóstico. E o tratamento de Hashimoto não é somente a reposição hormonal. O tratamento também tem que focar em diminuir a produção dos anticorpos. E existem 3 passos, que eu chamo de 3 passos, que eu acho que são os fundamentais para que a gente possa controlar a doença. O primeiro, que vem em conjunto, diz com relação à sua saúde intestinal e à alimentação. É preciso reequilibrar a saúde intestinal e a alimentação. É preciso que nós adotemos uma alimentação que reequilibre a nossa microbiota intestinal, que restaure a integridade da barreira protetiva intestinal, né? E a alimentação é diretamente relacionada com isso. O que nós devemos fazer? Evitar produtos processados, produtos ultraprocessados, por conta dos aditivos químicos, né? Temos que buscar substituir esses produtos de prateleira por comida de verdade, por comida natural, por frutas, verduras, legumes, raízes, carnes frescas, temperos naturais, né? Evitar ao máximo possível isso. Uma outra coisa que nós devemos fazer é evitar o máximo o açúcar, né? Se você conseguir, excelente, né? Porque o açúcar é um gatilho de inflamação. Mas se você é aquele indivíduo que precisa adoçar o café, o suco ou alguma preparação, procurar usar assim adoçantes naturais, como a estévia, como o eritritol, as próprias frutas. A banana é uma ótima sugestão. Mas lembre-se, se você usar mesmo adoçantes naturais, tem que ser com moderação. Uma outra questão se refere a evitar o máximo possível o consumo de glúten, né? Substituindo a farinha de trigo por farinha de mandioca, por exemplo, ou por tapioca, ou por polvilho doce ou azedo, ou por fécula de batata, até mesmo a farinha de coco, né? E aqui eu faço uma ressalva, né? Eu chamo a atenção de vocês para as farinhas de aveia, de amêndoa, de arroz e de castanha que não possuem glúten, né? Mas é preciso avaliar caso a caso, porque alguns indivíduos podem ter o que nós chamamos de alergia tardia ou hipersensibilidade alimentar
a esses alimentos. Então, é melhor evitar. Na verdade, pessoal, devemos evitar ao máximo, né? A questão é não ficar consumindo muita farinha, né? Porque é um alimento refinado. Por exemplo, você pode sim se alimentar, fazer uma tapioca maravilhosa em casa, ok? Pode, mas a mandioca é o alimento natural. Nós devemos priorizar o alimento natural. Muitas pessoas também me perguntam com relação ao leite e derivados, justamente por causa da caseína, que é a principal proteína do leite. Porque devemos evitar sim. Por quê? Porque a caseína tem uma fração proteica muito parecida com as células da tireoide, o que desencadeia o que nós chamamos de uma reação cruzada, ou seja, um mimetismo molecular, onde os anticorpos vão se confundir ao se depararem com essas frações proteicas no intestino. E com isso, eles vão passar a ser mais recrutados e mais eles vão vir a atacar as células da tireoide. Então, a minha sugestão aqui é melhor sempre usar, por exemplo, um leite de coco, um leite de inhame, né? São duas opções que substituem. Aí nós vamos falar também nos queijos, né? Porque falamos no leite, agora vamos falar no queijo. O ideal é não consumir mesmo. Mas nós temos sim opções, né? Queijos à base de castanhas, né? Mas não vamos esquecer o que eu acabei de falar. Castanhas podem causar reações tardias. Pode ser que o indivíduo tenha alergia ou hipersensibilidade, né? Então, não é indicado para a maioria dos indivíduos que têm doença autoimune. Precisamos, sim, avaliar de uma forma muito individual. E, por fim, podemos usar alguns suplementos, né? Um ótimo suplemento é a glutamina, né? A glutamina é um aminoácido e ele vai ajudar, né? Esse aminoácido vai ajudar na restauração da barreira de proteção intestinal. Enfim, é preciso, né, que você tenha parcimônia e, como eu sempre digo, não se auto-suplemente. Marque uma consulta, vá até o nutricionista, vá até o médico, né? E são esses profissionais que vão te fazer a prescrição. Bom, uma segunda etapa, né? Porque tudo acontece ao mesmo tempo, mas que é muito importante, né? É reequilibrar os nutrientes, né? Reavaliarmos, resolvermos as questões das deficiências nutricionais. E é preciso, sim, logo a partir do diagnóstico que o médico fez, fazer exames, né? Exames de sangue e outros exames que um profissional achar necessário para que nós consigamos acompanhar. É preciso dosar os níveis de vitaminas, de algumas vitaminas e alguns minerais. Eu posso me referir, por exemplo, aqui à vitamina D, né? Porque a vitamina D é muito importante e ela vai ajudar tendo um efeito imunomodulador. Lembrando que ao suplementar a vitamina D, usar também junto a vitamina K2 para que haja uma melhor absorção. Outra vitamina importante também que deve ser avaliada no exame de sangue é a vitamina B12, né? Se tiver que suplementar, o profissional vai te fazer a prescrição, lembrando que a melhor forma é a forma metilcobalamina. Temos também o ácido fólico, muitos conhecem como vitamina B9, né? E a melhor forma, no caso de suplementar, é a forma de metilfolato. Temos que ver também, é muito importante, o selênio, é um mineral muito importante
para a tireoide, né? Se for necessário, se suplementa. As formas mais comuns de suplementação é o selênio quelato ou selênio metionina, né? Aí o profissional vai te explicar, vai sugerir qual o melhor. É um mineral importante, é importante na modulação do sistema imunológico, e lembrando que existe uma relação, é sempre bom avaliarmos também os níveis de selênio, como os níveis de vitamina C, de cobre e de magnésio. O magnésio é muito importante, pessoal, para o nosso sistema imunológico. O iodo, obviamente, né? Diretamente também relacionado com a tireoide, dispensa comentários. Existem vários exames, né? Que nós costumamos solicitar, que seja o PCR, né, que são proteínas reagentes, né, reactantes na fase aguda, né, e elas aparecem normalmente aumentadas na tireoidite de Hashimoto, porque ela indica o grau dessa inflamação. Outros exames importantes e que eu sempre solicito diz relação com a homocisteína. É importante, sim, vermos os níveis de homocisteína, é importante acompanhar para ver se nós estamos fazendo correto o processo de metilação, que é importantíssimo para silenciar os genes ruins, para fazer o reparo do DNA, para formar novos neurotransmissores, eliminar toxinas, equilibrando o sistema imunológico e produzindo também tantas outras substâncias benéficas à saúde. A homocisteína eu considero um dos exames primordiais em qualquer caso, até para que naquele indivíduo que se apresenta para nós no consultório como saudável, né? Bom, e o terceiro passo e último passo é reequilibrar o seu estilo de vida, né? E aqui eu me refiro, e é uma grande questão e é difícil isso, me refiro ao sono, a qualidade de sono. As pessoas têm dormido muito mal. O sono é importantíssimo. O sono é um imunomodulador. É durante o sono que o nosso corpo varre os radicais livres, reduzindo os processos inflamatórios. Quando não temos uma boa noite de sono, o sistema imune fica mais hiperativo, a nossa tireoide vai sofrer essas consequências, né? E existem vários mecanismos para nós promovermos essa qualidade de sono, mas eu não vou adentrar nesse assunto aqui, só vou deixar para vocês duas sugestões, né? O chazinho, aquele chazinho antes de dormir, um chazinho de erva doce, ou de melissa, ou de molungu, pode te ajudar também. Existem as suplementações, né? Aí nós temos a própria melatonina. Podemos usar também o magnésio, né, no final da tarde ou antes de dormir, justamente porque o magnésio ajuda muito no relaxamento e já prepara o nosso corpo para uma boa noite de sono. Existe sim um magnésio mais específico, mais direcionado para essa finalidade, né? Existe o suplemento mais direcionado. Bom, e importante também, né, fazermos alguma atividade física, né? De preferência, alguma que lhe dê prazer, né? E isso aqui eu não falo só sobre a necessidade da atividade física quando se refere à tireoidite de Hashimoto. Aqui nós estamos falando já na manutenção, né, na promoção da saúde. Atividade física é fundamental, você tem que se movimentar e ajuda também, inclusive, a liberar o estresse do dia a dia. E o gerenciamento do estresse
também é muito importante. A gente sabe o quanto o estresse impacta negativamente na nossa saúde física, na nossa saúde mental, intestinal e nas doenças autoimunes. E uma coisa, a última coisa, que é muito importante, é simples, é básica, mas as pessoas muitas vezes esquecem. É manter uma boa hidratação. É fundamental também. A água é fundamental para tudo no nosso corpo. E, inclusive, vai ajudar na nossa saúde intestinal. E é comum mulheres com Hashimoto que evoluem para o hipotireoidismo terem problemas digestivos como a constipação. E isso acontece porque há uma diminuição do metabolismo, né? Reduzindo a produção de enzimas digestivas, diminuindo a produção do ácido clorídrico, reduzindo os movimentos peristálticos intestinais. Por conta disso, nós temos, no fim das contas, uma dificuldade de digestão. Então, a água vai te ajudar muito. Parece simples, básico, mas muitas pessoas esquecem. Então, pessoal, ficamos por aqui. Né? O nosso assunto de hoje foi tireoidite de Hashimoto. É bom tratar, né? Resumindo aqui, é bom tratar logo no início, quando o médico der o diagnóstico, né? Precisamos fazer sempre os exames laboratoriais, além dos sinais e sintomas que você venha ou não sentir. É bom sempre monitorar, não basta somente o tratamento hormonal, temos que mudar o estilo de vida, temos que praticar atividade física, temos que dormir melhor, temos que nos alimentar melhor, temos que evitar alimentos processados, ultraprocessados, evitar açúcar, enfim, leite, derivados. Bom, aí já um nutricionista vai te orientar, fazer a tua dieta, cada caso é um caso. Eu aqui estou falando na tireoidite de Hashimoto de uma maneira geral, mas esses são os cuidados básicos, esses são os suplementos básicos também que eu me referi, mas é preciso sim procurar o profissional. Então, pessoal, em próximos vídeos, continuem me mandando as dúvidas de vocês. No próximo vídeo eu já tenho agendado para falar bem especificamente na tireoidite de Hashimoto e o glúten, né? Vamos relacionar isso, mas vai ficar para um próximo encontro. Não esqueça de deixar o seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ok? Nos vemos num próximo encontro. Obrigada pela companhia de vocês.